Boa tarde, eu me chamo Maria e hoje vamos trazer um tema diferenciado para o nosso podcast Historiando. No dia de hoje vamos trazer um pouco da ascensão, um pouco do legado, um pouco da história da civilização da Roma Antiga. Então, nesse aspecto, trouxemos hoje 3 historiadores, Ana Clara, que é uma cientista social, o Miguel e a Ana Letícia são historiadores muito renomados e conhecidos que vão trazer um pouco desses aspectos diferenciados para a gente no dia de hoje. Eu e o Felipe vamos apresentar hoje esse podcast incrível para vocês. Acompanhe nossa viagem. Boa tarde, eu sou o Felipe e o tema do nosso podcast de hoje é Roma em Foco, uma jornada pela civilização antiga e aquele império tão grande que foi Roma. Eu tenho uma pergunta para fazer sobre a nossa historiadora. Como foi que surgiu o império? Boa tarde, gente. Eu sou historiadora, especializada em Roma Antiga e para responder a sua pergunta, Felipe, é preciso desenterrar as origens humildes desse grande império até a sua notável ascensão, para a gente entender como foi que uma pequena cidade, uma cidadezinha, se tornou um império tão notável, um império tão grande. E para entender isso, a gente tem que começar pela fundação de Roma. A fundação de Roma aconteceu a partir de algumas pequenas aldeias que se juntaram para formar uma nova cidade no Lácio, que era a região central da Península Itálica. Mas o Império Romano, propriamente dito, só surgiu como consequência da desagregação da República, que fortaleceu os generais, fazendo com que existissem os triunviratos, que era justamente a divisão do domínio do território entre essas 3 pessoas, esses 3 generais. Realmente fascinante, Letícia, você ter trazido para a gente hoje um pouco desse surgimento, Porque o começo de tudo é realmente muito importante. É como tudo começou, Então, é um marco histórico importante. Então, muito obrigada pela sua contribuição do surgimento, da civilização da Roma Antiga. E nesse mesmo contexto, eu gostaria de perguntar, fazer uma pergunta pessoal, para o Miguel, que é uma dúvida minha. Eu gostaria de perguntar para o Miguel, como também historiador, como a civilização romana se comportava naquele período. Então, naquela época, como eles se comportavam, como eles agiam. Então, o Miguel vai trazer um pouco dessa resposta para a gente. Posso responder sim. Bem, era uma sociedade composta por camponeses livres, que não trabalhavam por pessoa específica, era um negócio de família, Eles tinham as propriedades deles, cultivavam, vendiam e adquiriam bens, como bois e vacas. Temos uma cientista aqui entre nós, especialista, e eu gostaria de perguntar a ela como era a ciência em Roma naquele tempo tão antigo. Boa tarde, eu sou Ana Clara, eu sou cientista especialista em ciências sociais. Respondendo a sua pergunta, Felipe, os romanos não foram, como se posso dizer, exímios cientistas, mas eles souberam utilizar muito bem a influência científica grega para conquistarem de forma prática os seus objetivos e montarem aquele grande império que eles tiveram. Os primeiros cientistas romanos foram de origem grega, exatamente por essa influência. Galeno, que foi um desses primeiros e principais também, ele foi também o primeiro a trazer essa ideia dos átomos e a defender a ideia de que esses se moviam por canais e que a causa das doenças era a contração ou relaxamento dessas partículas. Então, os romanos tiveram, sim, a sua importância na ciência. E eu gostaria de perguntar para a historiadora Letícia quais seriam as principais contribuições, para o mundo moderno. Essa nação foi conhecida principalmente por fazer obras práticas, mas sempre com a utilização de arcos, de arquedutos, fazendo obras como, por exemplo, anfiteatros, mercados. Mas também teve contribuições em várias áreas, como, por exemplo, na política. Porque os romanos meio que formaram esse conceito inicial de república, influenciando até os dias modernos, A maioria vários países atualmente tem uma república. E isso só ocorreu devido a Roma começar a fazer esse conceito de república. E também influenciou muito na língua, porque a principal língua romana, que era o latim, influenciou muitas línguas, principalmente as românicas, como o português, o espanhol, o francês também. Até porque o alfabeto mais utilizado atualmente é o alfabeto grego, é o romano.
Gostaria de fazer uma pergunta para a nossa cientista Ana Clara. Você poderia me explicar como era a cosmologia dessa época? Então, Felipe, contextualizando, a astronomia é o ramo da ciência que estuda tanto a evolução como a origem do universo. E os romanos acreditavam que a criação do universo veio através de Gaia, a deusa da terra, e Urano, o deus do mar, que ao se casarem, deram aos céus a função de proteger o cosmo. E desse casamento tiveram frutos, sendo Saturno o mais velho deles e os nossos restantes dos planetas que conhecemos. As contribuições do dia foram muito importantes, tanto de Ana Clara, que trouxe como cientista social uma perspectiva mais populacional, uma situação diferenciada, né? Diferentemente da Letícia, que trouxe como historiadora uma situação mais contemporânea, uma situação mais né? De ascensão, de legado, de uma forma bem contextualizada, muito bem colocada as falas da Letícia. E eu gostaria de perguntar ao Miguel, como a nossa última matéria, para fechar o nosso dia de hoje, o nosso podcast Historiando, gostaria de perguntar para o Miguel, de forma geral, como o declínio, né, da civilização da Roma Antiga, como esse declínio deu origem ao legado que a gente tem até hoje, esse legado que perdura até os dias de hoje. Eu gostaria de perguntar ao Miguel como isso funciona, como as cinzas, né, desse declínio deram origem a um legado tão importante. Bem, Maria, referente à sua pergunta, né? Finalmente nós iremos ingressar nessa viagem ao declínio e ao legado que o Império Romano deixou. O império mais influente da história da humanidade em questões de políticas, econômicas, de poder militar. E bem, o declínio dele se deu justamente por causa do grande Império Romano não conseguir administrar o Império Romano do Oriente e do Ocidente, com as invasões bárbaras e com a fome que era muito presente ali no norte da África, pois era uma região desértica e não conseguia administrar, né? E as invasões bárbaras que deu enfraquecimento ao exército romano, que não conseguia mais administrar nada no seu território e nem na sua administração. Uma jornada completa e fascinante pelos caminhos de Roma. Agradecemos a nossa cientista Ana Letícia, Miguel e Ana Clara por iluminarem nossa compreensão sobre essa civilização. Referente a isso, gostaríamos de agradecer, né, pela participação de todos, agradecer por terem aceitado o nosso convite hoje e até o próximo podcast.